Olá, é um prazer tê-los novamente na nossa disciplina de Linguagem e Método Científico. Eu, professora Ana Paula, juntamente com as professoras Glaucia e Luísa, elaboramos esse conteúdo acerca das normas da ABNT para citações. Nessa parte, elaboraremos as regras gerais, e todo esse conteúdo é baseado na NBR 10520 de 2002. A BNT define citação como uma menção no texto de uma informação colhida em outra fonte. Pode ser uma transcrição ou paráfrase, direta ou indireta, de fonte escrita ou oral. Nos próximos slides entenderemos melhor essa definição. Primeiro, vamos começar com um questionamento. Qual a função das citações e referências no meu trabalho? Tanto as citações como as referências vão evidenciar o referencial teórico do meu trabalho científico acadêmico. A importância desse referencial teórico é porque ele vai embasar, ele vai contextualizar, ele vai fazer com que eu confronte os meus dados com trabalhos já publicados. Porém, toda vez que eu utilizar uma informação, um dado, de uma outra fonte, de um outro autor, eu preciso fazer uma citação e uma referência de forma adequada. Caso contrário, vou estar cometendo plágio. Mas como que eu vou colocar as informações de outras fontes na minha citação? É o que nós veremos agora. A BNT diz que as citações devem ser indicadas no texto por um sistema de chamada, ou pelo sistema numérico ou autor-data. No entanto, o Unibab optou por utilizar o sistema de chamada autor-data, então vamos esquecer, por enquanto, esse sistema numérico. Vamos focar agora nas regras da citação autor-data. Então, o autor aqui, por exemplo, dessa obra, desse livro, é José Eli da Veiga. Na citação, eu vou usar o último sobrenome e o ano da publicação. Em alguns casos, os autores das obras, das fontes consultadas, são instituições ou organizações. Então, nesse caso aqui, eu tenho Brasil como autor e o ano de publicação, 2020. Em outras situações, embora raras, eu posso consultar uma obra, consultar, por exemplo, um artigo, mas não tanto esse artigo como essa obra não apresenta autoria definida. Como que eu faço essa citação? Eu vou sempre utilizar a primeira palavra do título dessa obra. Nesse caso, antologia, coloco reticências, designando que esse título ainda tem outras palavras e o ano 2020. Aqui não está descrito, mas vamos considerar que essa obra é de 2020. Agora, veremos outras regras para apresentações das citações. Quando uma citação tem até 3 autores, como devemos fazer? Então, aqui um artigo científico que eu posso ter utilizado as informações dadas no meu trabalho. Como que eu vou citar? Como é uma citação que tem 3 autores, eu devo citar o último sobrenome dos 3. Então, nesse caso, Jantache, Jorge e Sarriera, e o ano da publicação, no caso, 2013. E quando tiver uma citação com 4 ou mais autores? Nesse caso, a regra é a seguinte: eu vou utilizar o sobrenome da primeira autora, aqui no caso, seguido da expressão et al. Em itálico e o ano da publicação, no caso aqui, 2018. E como fazer a apresentação de uma citação direta? A citação direta é quando eu utilizo um trecho de um artigo e eu transcrevo esse trecho da forma como ele está aqui, não mudo nada. Então, eu posso ter pegado, transcrito aqui a primeira frase do resumo desse artigo e eu preciso citar no meu trabalho. Como eu vou citar? Lembrando do que a gente acabou de ver no outro slide, como é um trabalho que tem 4 autores, nós vamos utilizar o sobrenome apenas do primeiro autor, no caso Paiva, seguida da expressão et al. E o ano de publicação, 2016. No entanto, para que seja possível localizarmos essa informação dentro do artigo, já que é uma citação direta, precisamos colocar também o número da página onde está essa informação.
Então, sempre que for uma citação direta, eu preciso, além dos autores e do ano de publicação, eu preciso também colocar o número da página. Aqui algumas regras de localização das datas. Pode acontecer da seguinte forma: se eu estou citando o autor ou os autores no próprio corpo do texto, como aqui, segundo Moraes, a data vai dentro de parênteses, sozinha, separada dos autores. Se é uma citação direta, temos que colocar também a data. Já quando eu uso os autores, primeiro eu faço meu texto e após o final do texto eu coloco a autoria entre parênteses, aí então a data, o ano da publicação vai junto com o autor e se for uma citação direta, também o número da página, aí todos dentro de parênteses. Quando usar letras maiúsculas ou minúsculas nas citações? Eu vou utilizar a letra maiúscula e minúscula quando a citação é feita no corpo do texto, como aqui. Santos, Vieira e Correia, então eu cito esses autores no próprio corpo do texto e, como nós vimos já no slide anterior, a data fica sozinha dentro do parênteses. No entanto, quando eu fizer a citação ao final do texto e toda ela entre parênteses, todos os sobrenomes citados dos autores precisam estar em maiúsculo, em caixa alta, seguido da data de publicação. Existem umas situações em que as citações têm coincidência de sobrenomes. Por exemplo, no meu trabalho eu citei Barbosa, Cássio, mas eu citei também Barbosa Daniel. Como que eu vou diferenciar se ambos são Barbosa? Eu diferencio da seguinte forma: Barbosa C. ponto, e como era Daniel Barbosa, eu coloco Barbosa D. ponto. Mas, se houver também a coincidência das iniciais do primeiro nome do autor, aí sim eu tenho que colocar o nome por extenso. Então, aqui no caso, Barbosa Cássio e Barbosa Celso. Mas essas são exceções. Na maioria das outras vezes, lembrando que a citação vai apenas o último sobrenome do autor, não vai a inicial e nem vai o nome do autor por extenso, né? Não se esqueçam disso, só nessas situações específicas. Eu posso ter também condições onde eu uso citações indiretas, né, de diversos documentos de um mesmo autor. Como que eu faço? Então, eu coloco o nome do autor e na minha citação eu utilizei informações desse mesmo autor, mas informações publicadas em 89, 91 e 95. Então, eu tenho que colocar todas em ordem cronológica e separadas por vírgula. A mesma coisa aqui no exemplo de baixo. E quando eu tenho uma citação de documentos diferentes do mesmo autor publicado no mesmo ano? Então, vamos dizer que eu utilizei no meu trabalho um artigo de Farias, mas eu também utilizei uma informação de um livro publicado de Farias e ambas as obras foram publicadas no mesmo ano. Como eu faço? Eu coloco então o ano acrescido de uma letra minúscula em ordem alfabética após a data e sem espaçamento e utilizo conforme a lista de referências. Quando eu tenho uma citação indireta de diversos documentos de vários autores, então eu estou utilizando informações de vários autores, são informações semelhantes e naquele texto que eu elaborei, eu preciso citar todos eles. Como eu faço? Eu vou citar todos, separando-os por ponto e vírgula e sempre em ordem alfabética. Então, Gil, 2007, Marconi Lacatos, 2010 e Rush, 2007, todos separados por ponto e vírgula.
Em casos onde eu tenho nomes com sobrenomes que indicam parentesco, por exemplo, júnior, filho, neto, sobrinho. Então, nesses casos, nós não podemos utilizar júnior como se fosse o último sobrenome. Temos sempre que unir o último sobrenome com o nome designativo de parentesco. Então, nesse caso, um exemplo, Pelczar Júnior. Por exemplo, é Carlos Silva Neto. Eu não posso utilizar só Neto na minha citação, pois Neto não é um sobrenome, sim indicativo de parentesco. Então, aqui o correto é utilizar o último sobrenome, que é Silva, seguido do designativo Neto, e aí o ano de publicação. A parte 1, então, nós finalizamos agora. Em seguida, nós vamos para a parte 2 para ver os tipos de citações. Até agora agradeço pela atenção, pela companhia de vocês e voltamos em seguida com os tipos de citações. Um abraço.